Boa tarde a todos e todas, bem-vindos a mais este webinar da Direção-Geral de Educação, da Direção de Serviços de Projetos Educativos. Este se chama Mobilidade e Educação Rodoviária. Inserido numa série de webinars que temos vindo a realizar e que temos tentado trabalhar com todos os interessados nestas diferentes matérias, este insere-se claramente no domínio da segurança rodoviária. Todavia, e mesmo pelo seu nome, quando começa pela mobilidade, temos logo aqui as questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável todas colocadas. E, portanto, os ODS estão muito presentes nestas questões da mobilidade e da forma como nos movemos, como nos deslocamos, como as próprias cidades acabam por estar implantadas e como se deixam depois consagrar numa perspectiva que tem muito a ver com o bem-estar de cada uma das pessoas que nela habita. Queria, desde já, agradecer à Rosa Pita e ao Alain Arial o facto de estarem disponíveis para a apresentação deste projeto, o projeto LEARN, que eles melhor do que ninguém saberão falar sobre o mesmo, e dizer-vos que este é um projeto que se dirige claramente à comunidade educativa, enfim, não passa unicamente pelos docentes, passa por todos os outros profissionais da educação, técnicos, mas passa pelo cidadão comum, se me permitem chamá-los assim, aqueles que todos os dias utilizam as vias, todos os dias utilizam os meios de transporte, todos os dias se deslocam nas nossas cidades, nas nossas vilas, nas nossas aldeias. A Rosa Pita é vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa e Alain Arial é diretor-geral da Prevenção Rodoviária Portuguesa. Traçamos alguns objetivos primeiros para este webinar: a promoção e a sensibilização para a importância da educação rodoviária e da mobilidade. Este é um objetivo que está muito também na linha daquilo que as próprias aprendizagens essenciais definem ao nível do primeiro ciclo. Depois, a divulgação deste manual LEARN, bem como exemplos de boas práticas implantadas em entidades europeias de referência, é também será com certeza também uma das notas que aqui poderão ser dadas. E, por outro lado, enfim, o fomentar a aquisição de conhecimentos, recursos pedagógicos, ferramentas educativas, no sentido de qualificar as práticas desenvolvidas nas escolas. Eu diria nas escolas, mas diria mais também pelas escolas, pela forma como conseguimos contagiar, ponho o contagiar se quiserem em aspas, nesta fase em que temos Omicron, e portanto o contágio é sempre uma coisa muito difícil, mas contagiar os outros que estão à nossa volta para a premência destas questões da segurança rodoviária. Uma última palavra de agradecimento para a Teresa André, para a Helena Gil, para a Elsa Mota e para a Ana Ricardo, que, enfim, estão coordenando esta edição e que podem, e que são as responsáveis por este domínio da cidadania e, no âmbito da cidadania e desenvolvimento, deste domínio da segurança rodoviária. Aquilo que vos deixaria como rodapé, agora para terminar, nesta apresentação muito rápida, tem muito a ver com o facto de não podermos trabalhar domínios de uma forma individualizada. Nós temos muita individualidade, temos o 55, temos o Decreto-Lei 55, temos o Decreto-Lei 54, temos as aprendizagens essenciais, temos depois o perfil dos alunos à saída da escola obrigatória, temos a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, onde todo o nosso trabalho aqui da Direção de Serviços entronca, mas não podemos nunca dissociar os diferentes domínios e diferentes matérias que estão consagradas no nosso trabalho. E esta individualidade é agora, gostava de falar disto também, por causa da portaria 194, que define os certificados, os diplomas no final da escolaridade obrigatória, dizer que cada um destes projetos pode e deve ser mencionado em função dos alunos que neles participam. E isso faz toda a diferença. Isso faz a individualidade de cada um dos percursos educativos e formativos. E a este nível, penso que estamos no caminho certo para podermos, a curto prazo, termos jovens que possam transformar não só aquilo que há dentro da escola, mas muito principalmente aquilo que existe fora da escola e que eles possam fazer esse trabalho de transformação. Uma última palavra de agradecimento para todos, para estas dezenas que se inscreveram e que estão aqui connosco hoje, e dizer-vos que as perguntas que foram colocando, muito interessantes, tentarão ser respondidas durante este webinar, na medida do possível, por parte de cada um dos intervenientes. E é tudo. Teresa André, podes continuar, por favor. Muito obrigado.
Tudo bom? Boa tarde, vamos dar início a este webinar com a apresentação da doutora Rosa Pita, que é a vice-presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa e que eu peço para começar a sua apresentação. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradecer o convite da DGE para estar presente neste webinar, em nome da doutora Teresa e do doutor José e toda a equipa da DGE. A PRP agradece este amável convite para apresentar, portanto, o projeto LEARN, que é um projeto europeu, que a prevenção rodoviária faz parte desde a primeira hora e faz parte, portanto, do consórcio também e que é liderado, portanto, pela ETSC, European Transport Safety Council, e mais 2 outros organismos europeus. O consórcio, ou o projeto LEARN, começou precisamente em 2018, após uma conferência em que foi alertado que era fundamental fazer primeiro, portanto, fazer o levantamento do estado da educação rodoviária a nível europeu. Por isso, foi feito um questionário de aplicação a todos os países e que foi feito o relatório final em 2019, em que apresentou e descreve tanto o estado da educação rodoviária na Europa, bem como, posteriormente, a elaboração de 17 recomendações de princípios de educação rodoviária a serem implementados em todos os países da Europa, especialmente nas escolas, abrangendo tanto as crianças e os alunos de diferentes faixas etárias. Posteriormente, o manual de educação rodoviária, que visa desenvolver e avaliar atividades, programas, projetos de mobilidade e de segurança rodoviária, claro, que o meu colega daqui a pouco irá apresentar. Antes de mais, e antes de apresentar o estado da educação rodoviária na Europa, fazer uma breve ponto de situação da sinistralidade, portanto, na Europa. 1.188 crianças e adolescentes com menos de 18 anos morreram em 2016. Mais de 19.500 pessoas perderam as vidas entre 2006 e 2016. E o ano 2016. Muitas destas pessoas ficaram com incapacidades temporárias e outras bem mais graves, incapacidades permanentes, que vieram, portanto, a modificar, portanto, a sua vida e vieram a alterar a sua vida pessoal, dos seus familiares, do ambiente de trabalho ou do ambiente de escola, com custos muito difíceis e elevados de calcular, não só a nível material, mas também a nível psicológico, com uma contabilidade muito, muito elevada. Relativamente, portanto, às crianças, com as crianças menos de 17 anos, temos aqui um gráfico com a média com os vários países e com a média da União Europeia a 27, em que morreram 16 crianças por cada milhão de habitantes, crianças e adolescentes, em que a média, portanto, é de 16 por cada milhão de habitantes, sendo que Portugal, embora aqui abaixo da média da União Europeia para esta faixa etária, está longe de países como a Noruega, ou o Reino Unido, ou a Suécia, ou mesmo a Espanha, para esta faixa etária. Para não falar que aqui países como a Roménia, a Bulgária ou a Letónia, que têm uma taxa de mortalidade muito mais elevada quando comparada aqui com a Noruega, que é 5 vezes menor que estes países com uma sinistralidade mais elevada. Embora países com grandes práticas de segurança rodoviária e com bons indicadores de segurança rodoviária, de um modo geral, tendem a ter menores índices de sinistralidade rodoviária, Portugal, a nível geral, com abrangendo todas as faixas etárias, está acima da média da União Europeia, embora aqui com as crianças e jovens esteja abaixo, que é de louvar neste aspecto.
embora estejamos longe, portanto, de países de referência, e é para lá que nós devemos caminhar. Então, o que é isto da mobilidade sustentável? O que é isto e o que é que visa, portanto, a segurança rodoviária e a mobilidade? Abrange todas as medidas destinadas a influenciar positivamente o comportamento dos utentes no trânsito, que chamando a atenção ou com destaque para a aquisição de conhecimentos, obviamente que são importantes, as regras, a sinalização, mas também é importante compreender porque é que existem e compreender as várias situações de trânsito. O desenvolvimento de habilidades necessárias, o treino de comportamentos, todo o tipo de comportamento de peão, de ciclista no trânsito, porque é efetivamente que se passa as situações de risco reais. O fortalecimento ou mudança de atitudes e motivações, o ter consciência dos perigos que enfrenta na estrada, da sua segurança, mas também dos outros, para que haja, portanto, uma verdadeira cultura tanto de segurança rodoviária. E também fornecer as ferramentas necessárias para a escolha de meios de transporte rodoviário que sejam sustentáveis e seguros. Desde a Convenção de Viena, que foi assinado, ou que os países assumiram, tomar todas as medidas necessárias, portanto, para assegurar a educação e a segurança rodoviária, e logo deve ser proporcionada de forma sistemática e contínua, especialmente nas crianças, especialmente e nos jovens, em todos os graus de ensino e, obviamente, portanto, nos estabelecimentos escolares. E então vou passar muito rapidamente a abordar ou a apresentar alguns dados relativamente, portanto, ao estado da educação na Europa, com este relatório que foi publicado em 2019 e que foi feito após ter sido aplicado, portanto, o questionário aos vários países da Europa, para sabermos o ponto de situação, como é que está a situação, portanto, da educação rodoviária e mobilidade na Europa. Então, a educação rodoviária na Europa é dada no ensino básico em todos os países, sendo que a educação pré-escolar é dada em 69% dos países, portanto, europeus, no ensino secundário em 81% dos países e no ensino profissional em 5 países. Há 3 países em que a educação rodoviária, a educação para a segurança rodoviária e a mobilidade é dada em todos os graus de ensino: República Checa, a Alemanha, portanto, e a Irlanda. Com 3 graus de ensino temos 21 países com a educação pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário, mas é mais frequente, portanto, em 19 países. Portanto, é o panorama geral, a visão geral da educação rodoviária, portanto, aqui dos vários países da Europa. Relativamente ao ensino básico, e ensino básico, segundo a terminologia europeia, engloba o primeiro ciclo e o segundo ciclo. E como é que é dado? A maioria dos países é difícil de estimar, aqui é assinalado a BES, porque é integrada noutras disciplinas e há uma grande variação. No entanto, há aqui alguns países em que têm atribuído o número mínimo de horas obrigatórias por grau de ensino do respectivo país. Por exemplo, temos aqui a Grécia, que está contemplado para o primeiro, segundo e quarto ano, 1 hora por semana durante um trimestre, para o segundo ano, 1 hora por semana o ano todo, para o quinto e sexto ano, 10 horas, portanto, o ano todo. Aqui a Bósnia com 23 horas, a Hungria com 6 aulas de 45 minutos e mais, portanto, aqui há alguns países a contemplar, poucos, sendo que a maioria, portanto, não está contemplado. Não tem contemplado, aliás, não tem número mínimo de horas definidas como obrigatórias.
Relativamente ao ensino secundário, há menos, está mais assinalado e ainda está menos estruturado, é menos conhecido, portanto não está definido tanto o número de horas mínima obrigatória, havendo aqui alguns países em que está assinalado, ou que têm número de mínimo de horas previstas. Temos a Noruega como disciplina facultativa, embora, e faz parte, portanto, da primeira parte da formação da Carta de Condução. Aqui a Letónia, que uma vez por mês, a França com testes, mas sem preparação dos alunos para os testes, ou a Grécia com uma semana temática não obrigatória, mas possível, portanto, tratar estas questões da segurança rodoviária e mobilidade, bem como aqui a Albânia, que tem contemplado 12 horas de formação, e o Chipre com 8 aulas de 45 minutos. Qual é que é o tipo de formato e a diferença se é teórico ou prático, ou socioteórico? Temos aqui o ensino básico, recordo que é primeiro e segundo ciclo, em que é muito teórico ou prático, e o ensino secundário já não há uma mancha tão grande a verde assinalado, em que não é tanto o ensino teórico ou prático, enfim, é mais teórico. Relativamente aos objetivos estarem definidos, a esmagadora dos países para o ensino básico, dos países europeus, relativamente ao ensino básico, primeiro e segundo ciclo, têm os objetivos pedagógicos definidos, e para o ensino secundário continua, embora haja menos países em que não têm os objetivos, portanto, definidos. Relativamente à obrigatoriedade de fazer exames, para o ensino básico, há aqui, como a Alemanha e a Polónia, em que fazem exames obrigatórios, teóricos ou práticos, depois outros países, a maioria não faz, depois alguns mais teóricos, e para o ensino secundário, que engloba, portanto, o terceiro ciclo, segundo a terminologia que há pouco referi, tem aqui a França bastante assinalada com a obrigatoriedade de fazer exame, embora seja só teórico, e a Eslováquia a fazer exame teórico ou prático. Relativamente à responsabilidade de quem é a responsabilidade principal, de quem é responsável por proporcionar a educação rodoviária e mobilidade, 81% dos países referiram que é o Ministério da Educação. Quem é que leciona as aulas, portanto, ou é responsável pelas sessões, pelas aulas, ou é o professor responsável da turma, ou responsável da disciplina, ou ainda feita, portanto, por peritos externos, como sendo as polícias. Quem é que é responsável pela dinamização? Outras entidades, para além do Ministério da Educação, também há mais que uma entidade a ser referida a dinamizar, portanto, a educação rodoviária e a mobilidade. Relativamente à formação dos professores, é muito diferente na Europa, é escassa, é limitada, não é abordada estruturalmente. Em resumo, relativamente, portanto, ao Estado, muito há mais para referir, mas é um documento vasto, está disponível para quem quiser aceder, mas, em resumo, o número de horas difere de país para país, é esporadicamente abordada no ensino secundário, o tipo de aulas ainda é teórico, mas continua a ser mais teórica ainda para o ensino secundário. Logo, é importante continuarmos esta batalha, porque há muito a fazer ainda, especialmente para o ensino, para o terceiro ciclo e para o ensino secundário, desde o compromisso que os países assumiram, não é feito como deveria de ser feito, com maior rigor
e mais teórico, também mais teórico-prático. Relativamente aos princípios de educação rodoviária, que são recomendações, são 17 recomendações, elaborado também no âmbito deste projeto LEARN, são 17 princípios-chave, recomendações a serem implementados em todos os países europeus e visam garantir, portanto, que todos os cidadãos, especialmente crianças e jovens, tenham acesso a uma educação rodoviária e mobilidade de qualidade. Vou passar a falar de todos eles de seguida. Os princípios-chave estão agrupados em 5 grandes áreas, desde o garantir o direito a receber educação rodoviária, educação para a segurança rodoviária e mobilidade, envolver e apoiar as escolas, garantir a qualidade da educação, facilitar as estruturas e condições e envolver todos os parceiros relevantes. Cada um dos 17 princípios contém conteúdos referentes ao tema, bem como exemplos de boas práticas implementados em diversos países, portanto, da Europa. O primeiro grande tema do garantir o direito a receber a educação rodoviária, a educação para a segurança rodoviária e mobilidade, o primeiro princípio-chave refere que todas as crianças e jovens devem receber educação para a segurança rodoviária e mobilidade de qualidade e de continuidade e progressão. Isto quer dizer que é importante proporcionar educação, sim, educação para a segurança rodoviária, mas de forma que haja continuidade entre os anos de escolaridade, que haja uma evolução e uma progressão, quer em termos de conteúdos, quer em termos de exercícios, adequado, obviamente, tanto à faixa etária, ao grupo etário e às características dos alunos. O segundo princípio-chave, integrar a educação rodoviária e mobilidade no currículo educativo, incluindo o número mínimo de horas por ano de escolaridade. Em Portugal, está de forma explícita do primeiro e segundo ano do primeiro ciclo, no 9º ano nas ciências físico-químicas, portanto, no movimento e força, e depois também está indicado na cidadania e desenvolvimento em 2 dos 3 ciclos, não está definido, portanto, o número mínimo de horas por escolaridade. Há países em que têm, como a Finlândia, que têm desenvolvido de forma aprofundada e está incluído, portanto, o número de horas de maneira a haver ali maior compromisso também. Definir os objetivos estratégicos operacionais para a segurança rodoviária e mobilidade é fundamental, orientam a desenvolver projetos, a desenvolver atividades, a desenvolver materiais pedagógicos de apoio ao desenvolvimento de atividades e é importante estarem bem construídos e bem definidos e ajustados, portanto, ao target, ao grupo de alunos, de alunos em que decorre, portanto, esse projeto. Os recursos, o quarto princípio-chave, a quarta grande recomendação, o disponibilizar recursos suficientes para a segurança rodoviária e mobilidade, e refere-se aqui aos recursos pedagógicos, aos recursos materiais, financeiros, mas também, portanto, aos recursos humanos que devem ser pensados desde a primeira hora e estarem presentes nas várias fases dos projetos a desenvolver. E há recursos que até são medidas de baixo custo e que podem ser implementadas e, por exemplo, nomear um professor que fica responsável por uma determinada área ou mesmo pelo projeto, é uma medida de baixo custo e que pode ajudar e ajuda, portanto, a dinamizar estas atividades. O segundo grande tema, temos um envolver e apoiar as escolas, envolver e apoiar a gestão da escola, nomeadamente não ficar só a escola com a grande tarefa,
mas as entidades locais, como a Câmara, outras entidades de apoio direto, que possam, portanto, colaborar, bem como as entidades, portanto, a nível nacional. Sensibilizar as escolas a ter políticas de segurança rodoviária, fazer parte do seu currículo, é o princípio número 6, e se tiver instituído, já há uma política de segurança rodoviária, e logo há um interesse bastante maior e um compromisso maior, portanto, no desenvolvimento. Nomear um professor de contacto, um professor que faça a ligação entre a escola, entre os colegas, entre o meio envolvente, onde está inserida a escola, como seja nomeadamente as autarquias ou outras entidades. Faz a ponte entre o meio interior da escola e a parte externa, e obviamente há países com boas práticas, até que estes professores de contacto são professores que recebem e têm acesso à formação regularmente, ou pelo menos com periodicidade, e que há um refresh de atualização de conhecimentos, tanto e de estratégias, e é uma boa ligação entre a escola, as dificuldades que sente, e a parte exterior, e faz, portanto, esta ligação. Reforçar as competências dos professores e apoiá-los, estamos a referir muito à formação contínua, em oficinas ou em outras ações de formação, de modo a dotar os professores de conhecimentos, sim, de estratégias, de como dinamizar, como organizar ou conceber projetos adequados, portanto, ao meio e às dificuldades onde estão inseridas as crianças, portanto, e os jovens. Em tempos mesmo, a PRP, em parceria com a DGE, dinamizou, e outras entidades, portanto, oficinas, e dinamiza oficinas de formação para docentes, na modalidade de oficina, de maneira a dotar os professores e eles serem, portanto, depois formadores, ou fazerem também a ligação com os outros professores da escola e passarem, portanto, toda a informação. Garantir a qualidade da educação e da segurança rodoviária e mobilidade, referente à aquisição dos conhecimentos, sim, fundamental, mas também das capacidades, atitudes e motivações, bem como ao treino de comportamentos, tanto no trânsito ou mesmo tanto em ambiente simulado, não passar só para, na parte dos conhecimentos, muito em sala, mas também tem uma componente muito mais de treino de comportamento efetivo no trânsito. Manter o 10º princípio-chave, manter atualizada a educação para a segurança rodoviária, sim, porque a educação rodoviária também é um processo de mudança, e os riscos que hoje encontramos no trânsito não são os mesmos, ou têm outra gravidade que não tinham há uns tempos atrás. É importante manter, portanto, atualizado, e então até podemos, quando pensamos nos smartphones, e como isso afeta grandemente a distração dos jovens ou das crianças no trânsito, quer como condutores para os mais velhos, ou de ciclistas também, quando andam no trânsito, ou mesmo como peões, alertando como é que a distração afeta. Há entidades, há países em que já estão a fazer workshops sobre quais são os perigos do uso do telemóvel, como isso afeta, portanto, a sua integração segura no trânsito. O 11º, usar padrões de qualidade, sem dúvida alguma, é importante desde a primeira hora, usar padrões sempre de qualidade, não por tentativa e erro, mas sim, vamos fazer um projeto de educação rodoviária, mas garantir logo que tem qualidade, porque senão é um desperdício de tempo e de dinheiro nisto, e com implicações depois na qualidade. Os testes, o 12º, realizar testes de avaliação do processo,
como testar, por exemplo, materiais pedagógicos, que é também crucial, e como fazer pré-testes antes para ver se os materiais são adequados ao target, se a comunicação, se a linguagem é adequada, o grafismo ou mesmo as perguntas colocadas. 13º, promover a autoavaliação dos alunos. É importante avaliar conhecimentos, avaliar comportamentos, mas também que os próprios alunos façam a sua autoavaliação e reflexões sobre os seus conhecimentos, sobre os seus comportamentos e atitudes no trânsito. Usar o quarto grande tema, portanto, facilitar a estrutura e condições, o 14º, portanto, princípio-chave, usar material interdisciplinar de ensino, para dinamizar tanto as questões. Pode não ser circunscrito só a uma determinada área, mas deve ser em vários. Doutora Rosa, peço desculpa, 5 minutos. minutos. Ultrapassei, estou mesmo a chegar. Mais 5 minutos. Eu já vou mesmo, eu já a vi, obrigada. Formação inicial de professores, a formação desde a primeira hora, os professores, se tivessem acesso com formação, na sua formação de base, com conhecimentos, com estratégias, de forma para quando integrassem a vida ativa enquanto profissional, já de terem de conhecimentos e estratégias para dinamizarem a educação rodoviária e a mobilidade nas suas práticas, integrar nas suas práticas. O acompanhamento para garantir a educação rodoviária e mobilidade, monitoriza, auxilia, garante que é feito que está a ser ensinado, está a ser proporcionada de forma adequada e permite, portanto, haver ali até algum reajuste caso seja necessário. E por último, não menos importante, o grande tema, envolver todos os parceiros, envolver os alunos, os pais como modelos, os pais como parceiros ativos e todos os outros parceiros relevantes, portanto, que podem colaborar neste processo. E é tudo. Obrigada pela atenção e espero não ter cedido muito o meu tempo. Muito obrigada, doutora Rosa. Passamos agora ao doutor Alain Arial, que vai apresentar o manual. Ora viva, boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez também a oportunidade que nos deram para apresentar este projeto, do qual de facto estamos bastante satisfeitos, e a satisfação não é só nacional, mas internacional, porque antes deste webinar foram apresentados estes resultados a nível europeu a uma série de organizações que estão relacionadas com a educação rodoviária e com a mobilidade, e de facto o feedback foi muito positivo. Daí a razão pela qual a satisfação é grande e esperemos que o projeto em si seja um contributo importante também para a promoção da segurança rodoviária e da mobilidade segura e sustentável. O que é que eu gostaria hoje de partilhar convosco? Não só o manual, o que é o Manual LEARN? O objetivo é que foi criar um manual, digamos, de utilização prática, que engloba uma série de passos a ser seguidos para garantir que as atividades, programas, projetos, materiais desenvolvidos tenham de facto qualidade, sejam eficazes e eficientes como resultado final. A estrutura do manual apresenta uma primeira parte, uma breve introdução, no fundo foca também o que a minha colega Rosa Pita mencionou, os princípios, o objetivo do manual e por aí fora. Numa segunda parte tem, eu diria, a visão geral do manual, em que apresenta os passos sugeridos de forma resumida. Numa terceira parte, o manual já vai em mais detalhe a cada passo a seguir no desenvolvimento, no planeamento, no desenvolvimento, na avaliação, na implementação e na avaliação de atividades. E numa quarta parte tem exemplos concretos e práticos de vários países, inclusivamente também nossos, de Portugal, em dois exemplos nossos, e outros de outros membros do consórcio, que no fundo ilustram na prática o que é definido em cada passo deste manual.
Para quem é que se dirige este manual? Para qualquer pessoa que pretenda desenvolver materiais de educação ou desenvolver projetos, que serve de ponto de partida para criar novos ou para atualizar já existentes. No fundo, tem processos de validação de qualidade e de pré-testes que garantem o aperfeiçoamento e a melhoria das atividades ou dos materiais, ou seja lá o que for. É útil também para outros organismos, ministérios, autoridades, agências e organizações, quando quiserem tomar decisões em que atividades deverão financiar, isto é, se atividades que estiverem baseadas e desenvolvidas em princípios e recomendações, digamos, boas práticas, são recomendadas por uma série de organizações especialistas na área, poderão ter aqui também um manual orientador, e para escolas e organizações que no fundo, que queiram, quando tiverem que decidir em que atividades adquirir ou utilizar, também poderão eventualmente ver se essas atividades cumprem ou não estes princípios. O manual LEARN é constituído por 8 passos. Estes 8 passos não são sequenciais, é um processo iterativo. Eu diria que em alguns deles temos que olhar um bocadinho mais para a frente, como é o caso da definição dos objetivos e no design da atividade, pensarmos também na avaliação, como é que vamos avaliar as atividades que vamos desenvolver, mas também temos que olhar, por vezes, um pouco para trás em alguns passos deste processo, nomeadamente no pré-teste, quando fizemos o pré-teste daquilo que quisermos desenvolver e implementar, se houver correções a efetuar que melhorem essa atividade, também deveremos voltar atrás e implementar essas correções, melhorias, enfim, tentando obter o melhor resultado possível no final. Antes de começar, é recomendado pelo manual, antes de começarmos no processo e nestes passos que mencionei, termos em atenção os objetivos nacionais, isto eu diria também o referencial para a educação rodoviária, que já existe, as matérias incluídas no currículo, quais são as estratégias nacionais para a área, quais são as políticas governamentais, também ter em conta estes princípios-chave que a Rosa apresentou há momentos, e também um modelo 5E, que foi um modelo desenvolvido pelos da nossa congénere na Noruega, que é um modelo que, no fundo, 5E só falhamos porque na tradução, no avaliar, infelizmente, que é o evaluation, o resto pode ser tudo traduzido à letra, mas para nós é o 4E mais um A, mas no fundo o modelo 5E, o que recomenda é que seja utilizado em todas as fases do processo, no planeamento, no desenho, na avaliação, na implementação e na avaliação. Tem por objetivo não só envolver e motivar os alunos ou o target, a quem nos dirigimos, para a atividade, promover com eles a procura e a exploração e a recolha de nova informação, através de vários métodos, em grupo, em trabalhos de grupo, em trabalhos individuais, em aulas práticas, no fundo proporcionar-lhes um espaço para comunicarem aquele conhecimento que têm e que adquiriram, e no fundo depois também elaborar este conhecimento, onde é que podem ir, que comportamentos é que eventualmente também podem ir mais além, ou que podem adotar um pouco mais à frente, tendo em conta o conhecimento que foram adquirindo no processo, e no fundo também garantir que neste processo de aprendizagem seja garantida a avaliação, não só a autoavaliação, mas a avaliação contínua também, e a avaliação final, no fundo, os resultados da aprendizagem que queremos alcançar. Há um link também neste manual para este modelo. No fundo há outro documento, todo o manual está suportado com uma série de informação complementar, por isso todos estes passos e todas estas informações e modelos que estão aqui presentes têm informação adicional no manual, por isso convido-vos a todos, quem quer com maior interesse aprofundar algum destes tópicos, terá no manual resposta para isso, fica já pelo menos essa orientação. Passando propriamente aos passos do manual. O primeiro passo, no fundo, parte pela caracterização do problema e a análise do problema, a definição e avaliação das necessidades e a estratégia, em duas perspectivas. Por um lado, na perspectiva geral, não é? As características, o problema ou o tópico que queremos, quais são, relacionado com o grupo etário que queremos atingir, perceber, caracterizar
a situação do grupo etário, isto é, qual é a sinistralidade envolvente, que tipo de características de acidentes é que estão envolvidos, quais são os fatores de risco, quais são as características psicológicas desse grupo etário, e definir aqui alguns objetivos mais estratégicos possam ser depois traduzidos em outros objetivos mais específicos para o desenvolvimento da nossa atividade. Definir também, eventualmente, identificar parceiros que possam colaborar connosco na atividade que pretendemos desenvolver. Por outro lado, para a atividade, no fundo, é encontrar informação adicional, mais específica, não só para o público-alvo específico que vamos atingir, mas também sobre a temática específica. Estivemos a falar de distração, o que é que a distração envolve, que tipo de distrações é que existe. Estivemos a falar, por exemplo, da utilização da bicicleta, que fatores de risco é que estão envolvidos. Enfim, uma informação mais específica sobre a temática que iremos abordar. E aqui, digamos, é uma caracterização mais específica de acordo com o público-alvo que queremos atingir. No passo 2, recomenda-se a formulação dos resultados e objetivos. A formulação dos resultados passa sempre que tipo de resultados é que queremos alcançar, se queremos aumentar os conhecimentos, queremos influenciar as atitudes, queremos influenciar as motivações, queremos influenciar os comportamentos, queremos mudar efetivamente comportamentos, e também a definição dos objetivos, isto é, em termos quantitativos, quem é que vamos alcançar, quem é que vamos alcançar com a nossa atividade. Isto com a definição dos objetivos, com estas características de SMART, isto é, que sejam específicos, mensuráveis, alcançáveis, realistas, temporais, avaliáveis e revisíveis. Nesta fase da formação dos objetivos, como eu vos mencionei inicialmente, é bom pensarmos um bocadinho mais para a frente já, isto é, no sentido de começarmos a pensar como é que vamos avaliar esta atividade, ou projeto, ou seja lá o que for. Eu farei sempre menção à atividade mais simples para não estar a repetir sempre, mas é o desenho do teste da avaliação deverá-se começar a pensar nesta fase, no passo 2, quando formulamos os objetivos e os resultados. No fundo, e também começar a pensar em realizar a pré-avaliação. A maior parte das avaliações que são sugeridas são avaliações que têm dois momentos, um momento antes da atividade e um momento pós a atividade, no sentido de depois compararmos estes resultados e vermos quais são os impactos efetivos da atividade. Por outro lado, ou então ter um grupo de controle em qual a atividade não é, ou esse grupo não é sujeito à atividade, e temos outra com as mesmas características que é sujeita a essa atividade, e ver se há de facto mudanças nos comportamentos ou atitudes. No fundo, queremos aqui também começar a pensar já na avaliação, que será concluída só no final, como último passo, mas aqui também é necessário ter, digamos, uma base inicial e que tem que ser realizada antes da implementação da atividade. E também ter aqui ideia de quanto é que custará o desenvolvimento da atividade. O terceiro passo é focado no desenvolvimento da atividade com base em teorias de comportamento, isto é, temos sempre que ter em mente o que é que exatamente queremos modificar e como é que pretendemos fazê-lo, baseado em teorias de comportamento. No fundo, também é recomendado que haja uma única página baseada nos modelos, em que esteja definido já, no fundo, resume tudo o que está para trás, em termos de qual é o target, quais são as atividades a desenvolver, quais são os resultados que pretendemos alcançar, e depois também quais são os outcomes. Se são outcomes de conhecimento, são outcomes nas atitudes, são outcomes nos comportamentos efetivos, nas motivações, enfim. Definir com base em modelos de comportamento, isto calhar aqui é um bocadinho mais difícil de entender, mas depois posteriormente num exemplo prático se calhar ficará mais claro. Também é útil ter uma página destas com o resumo, digamos, da atividade para comunicação externa, não só para envolver parceiros, mas também eventuais potenciais financiadores ou colaboradores. Na passo 4, no desenho da atividade, há uma série de recomendações, no fundo, para torná-la mais atrativa. Se for gratuito, evidentemente que a adesão será maior. Se for disponibilizada em diversos formatos, seja digital ou físico, provavelmente a utilização, também os índices de utilização serão maiores. Deverão, evidentemente, seguir as boas práticas educacionais. Deverão ter em consideração o tal modelo 5E que vos falei anteriormente. Deverá estar alinhada com as metas nacionais de educação rodoviária e educação para a mobilidade. Deverá ser acompanhada por documentos de suporte, por quem dinamiza e implementa a atividade, poder desenvolvê-la da forma como ela foi planeada.
deverá estar integrada num processo de aprendizagem contínua e deverá estar alinhada com os princípios também que a minha colega Rosa apresentou do manual. No fundo, neste passo, aqui deve-se de facto finalizar o modelo de avaliação e começar a planear a produção e o plano de implementação. No passo 5, no pré-teste, o que é que se pretende? No fundo, pretendemos definir se o efeito, descobrir se a atividade tem o efeito que nós idealizamos e que planeamos, se de facto é atrativo ou não para a audiência a que se dirige, e se pode ser utilizada como pensámos. No fundo, estamos a testar para termos a oportunidade também de fazer as correções e melhorias necessárias. Isto deve ser feito, estes pré-testes deve ser feito não só à própria atividade, mas também às orientações sendo desenvolvidas para o professor, como também à estrutura da avaliação. Aqui há uma chamada de atenção sempre para a Lei da Proteção de Dados, se por acaso a atividade tiver preocupações desta natureza. Na passo 6, na produção, devemos ter em consideração quais são as preferências dos utilizadores finais, se é em digital, se é físico. Isto deve ser evidentemente perguntado e validado no pré-teste. Devemos ter atenção relativamente aos softwares em que esses materiais são desenvolvidos, ou atividades são desenvolvidas de forma a que, se necessitarmos de fazer atualizações, sejam fáceis de atualizar. E também ter em consideração que devemos ter sempre os materiais originais, de forma a não corrermos risco de, eventualmente, a empresa que os desenvolve desaparecer e nós ficarmos sem os materiais. Como também garantir os direitos de autor para a utilização depois para a posterior. Na implementação, temos aqui diversos tipos de abordagem. Há abordagens de cima para baixo e de baixo para cima, isto é, em termos de práticos, passaríamos pela Direção-Geral de Educação primeiro numa abordagem de implementação da atividade e seria o canal primordial, ou então começaríamos pelos professores e pelas escolas e iria subindo, digamos, na cadeia da educação, ou uma abordagem mista, como já foi utilizada por nós, e neste passo concreto, o exemplo do nosso projeto Vida na Estrada, que são recursos educativos disponíveis, foi exatamente este modelo utilizado para a disseminação do Vida na Estrada. Aqui também, na implementação, terem atenção aos parceiros e aos outros agentes que poderão ser úteis ao projeto, quer os professores, quer a comunidade escolar, a família, as autoridades, enfim, outros parceiros que sejam relevantes para a implementação da atividade. Na avaliação e por último passo, a importância da avaliação. Muitas vezes descura-se a avaliação, mas a avaliação, de facto, é a única ferramenta que nos permite saber se a atividade funciona ou não. Daí que fazermos estas tais medições após a implementação da atividade e comparar os resultados antes e depois, dar-nos de facto informação relevante, não só para definirmos se a atividade faz sentido ou não de continuar, se foi bem sucedida, se foi mal sucedida, se foi eficaz ou não, e no fundo também aumenta o conhecimento existente, bem como nos permite melhorar o que correu menos bem na atividade, enfim, num processo de melhoria contínua. E com isto finalizo a apresentação do manual. Eu sei que estamos aqui um pouco em cima do tempo. Não sei, Teresa, se temos tempo para eu... Quanto tempo é que tenho ainda? Eu sei que era suposto terminarmos às 10:50. Sim, temos, digamos, 5 minutos. 5 minutos. Então, para apresentar o estudo, eu sei que é pouco. Eu vou tentar ser muito breve, só realçando aqui que o manual de facto tem a última parte, é única e exclusivamente baseada em casos práticos. Daí que exemplos que ilustram cada passo do manual, volto a frisar isso, e eu gostaria aqui, só no projeto da PRP, gostaria de focar muito brevemente aquilo que fizemos. Isto é, este é um projeto que foi o Seja Visto, que eu apresento-vos aqui muito rapidamente. Da análise, enfim, de várias fontes de informação que tivemos, da base de dados de acidentes, de indicadores de segurança rodoviária, sejam eles autodeclarados, sejam eles observados, seja da revisão da literatura,
fizemos aquele primeiro passo que eu mencionei, de facto, na análise do problema, da definição das características do target e por aí fora. Aqui temos a caracterização, eu não vou entrar em pormenores porque não temos de facto tempo, mas a caracterização dos atropelamentos, onde é que ocorriam, qual era a gravidade, em que condições e a gravidade, em que condições e qual era a gravidade em que ocorriam, nomeadamente resultaram em muitos, 48% dos peões mortos e 37% resultaram dos feridos graves em peões, resultaram de atropelamentos em más condições de iluminação, em noite e crepúsculo. Tivemos aqui que os crianças e idosos eram os targets mais envolvidos em acidentes, que o risco de acidente era 2 vezes maior à noite que durante o dia, que se os peões utilizassem material retrorefletor tinham um risco 8 vezes maior, se não usassem, tinham 8 vezes maior risco de acidente do que se usassem. Enfim, temos aqui outra informação que fomos escolher das fontes que mencionei e que no fundo a conclusão no final é que durante a noite a visibilidade do peão só poderia ser garantida por um bom contraste de cores, isto é, conseguido através do uso de material retrorefletor. E com base nesta informação definimos os nossos objetivos específicos, os nossos objetivos gerais e específicos, que era reduzir os acidentes com peões durante os períodos de maior incidência, com estes objetivos específicos, focando no uso do material retrorefletor, sensibilizando para as vantagens da sua utilização e para o risco do atropelamento, e como também sensibilizar os condutores para esta causa. Como públicos-alvo principais, tal como disse, as crianças e os idosos decorreram da análise que fizemos, público secundário, professores, pais e condutores, e público em geral, e no fundo definimos aqui as atividades que fizemos. Fizemos várias, um website, fizemos demonstrações reais em câmaras escuras para perceberem as distâncias de visibilidade das pessoas com e sem material retrorefletor, fizemos umas brochuras, fizemos uns outdoors, fizemos um cartaz. Estes materiais foram testados com o target, com crianças, com adultos, para perceberem se a mensagem chegava e se eles percebiam o que é que nós estávamos. Sim, senhora, tivemos o feedback positivo e avançámos para a concepção. Na parte da metodologia de avaliação, fizemos exatamente uma medição antes e depois. A avaliação resultou da avaliação destes resultados. Para os mais novos fizemos um questionário mais simples, para os mais velhos um questionário mais complexo. Ambos os questionários baseados em teorias de comportamento. Esta é a teoria do comportamento planeado, que no fundo há várias variáveis e fatores que influenciam a intenção, e a intenção é uma determinante na mudança do comportamento. E noutra teoria de comportamento, que é o modelo transteórico de mudança, só foi aplicado ao questionário de mais de 5 anos, que no fundo diz-nos qual é a evolução no processo de mudança que nós temos num determinado comportamento, se houve alterações antes e depois da atividade. Muito rapidamente, vêm a verde e a azul o pré e o pós. O que se define aqui com aqueles fatores que estão previstos no modelo, verificámos que estes que têm um asterisco, nomeadamente a parte das atitudes, das intenções, têm influência no comportamento e foram estatisticamente significativos. Isto quer dizer que aquelas 2 variáveis são consideradas como variáveis que influenciam o comportamento, e tivemos aqui alterações positivas, o que quer dizer que foi eficaz, pelo menos a atividade desenvolvida para este target. Para o mais de 15 anos, tivemos também, agregámos no fundo aquelas variáveis do modelo de comportamento, tivemos aqui algumas alterações, com a intenção, a atitude e a norma subjetiva sendo as variáveis que mais contribuíram para a alteração do comportamento. Resumindo também aqui a parte do modelo transteórico, o que vemos aqui é que houve pessoas que na fase de pré-contemplação, isto é pré-campanha está mal, mas é pré-contemplação, houve uma redução, também é positivo, pessoas que nem sequer pensavam no problema. Na fase de contemplação também houve uma redução, mas depois tivemos aqui, foi positivamente uma evolução positiva, no fundo, naqueles que houve uma porcentagem maior dos que se prepararam para considerarem utilizar o material retrorefletor, e na ação alguns mesmo passaram a utilizar material retrorefletor.
ali na manutenção tivemos uma quebra, quer dizer que necessitaríamos de reforçar estas ações de forma a sedimentar estes comportamentos. No fundo, foi um projeto com resultados positivos, mas que carece evidentemente também de mais ações. Eu paro por aqui, porque já devemos estar completamente fora do tempo. Peço desculpa pelo tempo adicional, mas pronto, espero que tenha sido claro e de qualquer das formas fico disponível para qualquer informação, mesmo por e-mail, que queiram complementar, poderão contactar-me e colocar as vossas questões. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós queremos agradecer, realmente fica muita coisa ainda por dizer e muito importante, certamente, mas queremos agradecer a vossa relevante apresentação, em primeiro lugar. Destacar também o interesse do projeto e dos instrumentos desenvolvidos, não é? Os recursos pedagógicos, as ferramentas, especialmente este manual Learn, que bem como os exemplos de boas práticas, não é? Que foram implementadas por entidades europeias de referência. E, de facto, este projeto mostra-se como sendo inspirador para trabalhar a educação rodoviária e a mobilidade, que são, obviamente, domínios indissociáveis da formação das pessoas enquanto cidadãos, promovendo uma eficaz e qualificada cidadania para a educação rodoviária, ou uma educação rodoviária e cidadania. De facto, nós temos em Portugal muito boas práticas, todas elas precisavam de ser mapeadas e cartografadas para nós podermos ter essa disponibilidade e para os professores todos e todos os interessados poderem ter acesso a essas boas práticas. Temos muita coisa no site da Segurança Rodoviária da DGE, inclusivamente os materiais e a explicitação de todo o projeto está nos seguros, está nos recursos da Segurança Rodoviária, podem ter acesso, e obviamente a Prevenção Rodoviária Portuguesa, como outras instituições e outras entidades, estão sempre disponíveis para responder e para partilhar, e são de facto parceiros essenciais para a implementação de boas práticas de qualidade, com continuidade e progressão, tal como é no fundo, a proposta deste projeto Learn. Muito obrigada e pronto, e até breve. Teresa, permite-me só acrescentar uma coisa, dois breves comentários. Claro. A nossa intenção também é fazer a tradução do manual para português. É um projeto que temos para o ano. De facto, para o ano iremos disponibilizá-lo em versão nacional, diria. E também só mencionar mais uma coisa que também pode ser relevante, que é, estamos noutro projeto europeu com um outro consórcio, no qual iremos desenvolver cenários de aprendizagem e objetos de aprendizagem no âmbito relacionados com o currículo, e no qual também daqui a um ano e pouco esperamos disponibilizá-los a todos os professores e à Direção-Geral de Educação também. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigada a nós e pronto, e agradeço a todos os presentes, doutora Rosa Pita, o doutor Alain, e às minhas colegas Helena Gil, Ana Ricardo, Elsa Mota, o doutor José Carlos Sousa, e até breve. Hoje aprendemos mais um bocadinho sobre educação rodoviária e mobilidade.